comente um pouquinho aí de como chegou até nesse ponto, né? E qual a orientação prática para quem deseja implementar um movimento dentro das estruturas, né, das próprias denominações. Acho que você tem uma experiência também que vai além da comunidade local. Então, talvez conte um pouquinho da comunidade local e como isso tem se expandido para outras igrejas. Obrigado, Juliano. Tá joia. Eu acho que, primeiro, a beleza do processo, né? É importante valorizar muito o processo e ter a tranquilidade de que as coisas elas nascem pequenas e elas vão crescendo se você tiver uma consistência de permanecer naquilo, né? Hoje nós temos esses 3 ambientes que eu comentei: ambiente de crescimento, ambiente de restauração e ambiente de pastoreio, mas eles são uma construção dos últimos 10 a 12 anos. Intencionalmente fomos construindo grupos de restauração, começamos pela equipe pastoral, depois fomos multiplicando isso em 4 retiros no ano, mas o primeiro que vivenciamos foi com a equipe. O Celebrando a Restauração, mesma coisa, comecei com os pastores e fomos multiplicando isso, então hoje já tem 12 anos. Retiro Minha Vida Tem Jeito, mesma coisa, começamos com a liderança da igreja, 48 líderes, fomos multiplicando e hoje somos 4 retiros por ano, e esses ambientes, então, eles rodam, giram o tempo inteiro há 12 anos. A área de cursos nós implementamos há 10 anos. Esses 25 cursos fomos fazendo e o alvo era de 2 a 3 cursos por ano. Fomos fazendo isso também pela equipe pastoral e aí fomos treinando líderes para multiplicar. Então, hoje nós temos 25 cursos, alguns deles criados por nós, mas também com o alvo intencional de implementar 2 a 3 por ano. Esse é o nosso objetivo. Vendo as necessidades da igreja, a gente vai construindo isso e buscando. E na área de células, aí sim, esse a gente já está há muito mais tempo. A gente vem tendo altos e baixos na questão das células, mas sempre focado. Eu acho que o que temos em comum em todos eles são 2 coisas em mente. A primeira, a importância de que nós precisávamos formar líderes. Então, nós temos ambiente de formação de liderança também sistemático, de transferência de liderança sistemático que acontece semanalmente, eu com homens, Martinha com mulheres, e nós temos mensalmente aí com uma liderança geral da igreja mensalmente, que é um programa que a gente se encontra uma vez por mês para alinhamento de visão e também formando esse processo. Temos os microgrupos de discipulados, sempre vivemos em discipulado, sempre, aí sim, a equipe pastoral minha é uma equipe que está há 15 anos, essa equipe eu e Martinha discipulamos ao longo de 15 anos, e agora vivendo mais próximo do movimento IFD, né, com o convite do David, da Ila, a gente vem fazendo os microgrupos discipulados, então eu tenho 3 microgrupos com os pastores, 12 pastores da equipe, e a Martinha com 12 esposas de pastores da equipe, mas também estamos fazendo mais 2 microgrupos com 6 pastores mais apostólicos para fora, 3 para a cidade de Porto Alegre, capital, e 3 para o estado. E agora, começando um movimento, se Deus quiser, começamos em agosto, para a Convenção Batista do Rio Grande do Sul, pegando toda a denominação nossa, que hoje são 100 pastores, vamos pegar o mapa, multiplicar em 6 regiões e pegar 4 pastores de cada região, então são 24 pastores, 4 pastores de cada região, com esse perfil, pastores com influência espiritual e pastores com liderança de multiplicação, né? E aí vamos pegar os 6 grupos e colocar debaixo dos pastores que eu e Martim discipulamos, os seis pastores mais estratégicos nossos, e nosso alvo é, em um ano, ter aí 80 a 100 pastores do estado, da nossa denominação também, vivendo em discipulado. Então, esse é o movimento que Deus está fazendo aqui. Foi um ritmo, um processo lento, mas ele vem vindo com uma certa consistência, e a gente agradece a Deus. Muito bom, Tércio. E coisa maravilhosa ver o que Deus está fazendo, né, em vocês, a partir de vocês, e aí com esse sonho maior. Temos mais alguma pergunta? Se você pudesse desenvolver um pouquinho mais o conceito de quando uma pessoa entra como
ela pode vir por um dos cursos, a porta de entrada. Como vocês chegam até as pessoas e que processo essa pessoa faz, porque vocês têm uma intencionalidade de levá-la à maturidade, para que depois ela se torne um líder. Como faz? Sim. Obrigado, Ila. Na verdade, assim, eu até ia trazer um gráfico, vou ficar devendo, mas eu encaminho depois para você, Ila, o gráfico, que aí chega para todo mundo, tá? Você vai ver que a porta de entrada são variadas desde o nosso culto de domingo, às células, aos retiros, aos cursos, porque os cursos são voltados também para muita gente que não é convertida, os relacionamentos de trabalho, então as portas de entrada são variadas. Quando chega e a gente percebe que a pessoa tem intencionalidade de dizer assim, eu quero saber mais, conhecer mais, nós temos à mente essas 3 coisas que eu falei. Nós precisamos levar essas pessoas para ambientes de restauração e nós já apresentamos para ele tanto o Retiro Minha Vida Tem Jeito quanto o Celebrando a Restauração. Tá? Esses são 2 ambientes muito intencionais para pessoas que estão chegando interessadas. Nós temos, junto com essas 2 ferramentas, vou dizer, uma sala mesmo, um curso, um ambiente. Eu gosto mais de falar do ambiente, porque ele é relacional, que a gente chama ponto de partida. Nesse ambiente, ponto de partida é uma manhã de domingo de 2h30 que ele passa ali naquele ambiente. Nós temos 3 casais que estão ali juntos recebendo, e ali nós temos uma ministração intencional sobre realmente sobre a salvação, sobre Jesus. O objetivo nosso é ele sair dali entendendo e orando e tomando uma decisão intencional com Jesus. Então, dali, desse ambiente, ponto de partida, nós temos em mente isso, tá? Nós temos deixa eu falar de uma parte andando embaixo do radar, vou colocar dessa maneira. Ele sai dali, ele vai para um dia de integração, que é um sábado que nós temos, ele acontece uma vez por mês aqui, ele é conduzido para lá, e nesse dia de integração, então, ele compreende mais o que é a nossa igreja, o que acontece, ele já está provavelmente numa célula, porque do ponto de partida a gente coloca ele para um ambiente de célula também, novo convertido vai direto para a célula. Semana a semana a gente vai mandando as pessoas para a célula. Ponto de partida e célula anda junto o tempo inteiro. Às vezes foi para a célula e não veio ponto de partida, eles mandam para cá. Né? Então, a gente vai fazendo essa bate-bola. Até que ele chega no dia da integração, que é um sábado por mês. E naquele sábado é quando aí consolida a salvação dele, a decisão por Jesus mesmo, que ele já fez lá no ponto de partida, já confirmou na célula ou não, e aí a gente vai levá-lo para o batismo e para a membresia da igreja. E aí, de novo, aqueles 3 ambientes em mente, né? Célula, restauração e cursos. A partir daí, em 1 ano a 2 anos, nós queremos que ele navegue nisso. Ele navegue no Celebrando a Restauração, que é o programa de 6 meses, ele vá para um Retiro Minha Vida Tem Jeito, e ele possa, então, estar em cursos que têm a ver com a dor que ele está vivendo. Às vezes é conjugal, às vezes é de dinheiro, às vezes então são entregas de conhecimento da palavra para tocar na cosmovisão dele, já ir trabalhando a mentalidade dele sobre por que a crise que ele está e como encontrar respostas espirituais para lidar com aquilo. Então, os nossos cursos vão cumprindo essa função de tocar na mente, né? E ajudando a ter uma nova visão. Então, a gente tem esses passos básicos e tem essas estruturas maiores, né? Passos básicos têm a ver com a integração, não perder ninguém, e as estruturas maiores para ir ajudando na mudança da cultura da vida dele. Aí tem uma pergunta que vem nessa linha, talvez queira aprofundar um pouco de, né, Minha Vida Tem Jeito é um retiro, mas como funciona, então, um pouco esse ambiente da restauração? Acho que tu, né, falaste um pouco disso, de perceber as necessidades e, então, tratar as pessoas necessidades. E uma outra pergunta é sobre as gerações futuras, né? Como que vocês têm trabalhado aí, a pergunta até provocativa, né? Como tem sido esse projeto com as gerações futuras num mundo metaverso? O que vocês a gente tem um trabalho extremamente forte com novas gerações aqui. Nós temos pastores para todas as áreas de 0 a 18 anos. Nós temos um time intencional, nós construímos de 0 a 12 anos um time único, né, com um pastor gestor dessa área,
e mais 3 pastores para cada uma das outras áreas, 4 pastores 0 a 2, de 3 a 5, de 6 a 8 e de 9 a 12. Então, eles constroem juntos toda a visão juntos, e a gente pega um programa que vai da história de Deus para que a gente vá levando essas crianças ao conhecimento de Deus. A gente chama Angá de 0 a 12 anos, porque a gente está do lado do aeroporto, então a nossa visão é de que cada criança é um avião e nós somos o hangar onde nós cooperamos com os pais. Os discipuladores são os pais, mas nós cooperamos com os pais nessa formação dos filhos. Então, o hangar tem o objetivo de ajudar a trabalhar aquele aviãozinho para levantar. Então, tem o voo 0, que é o aviãozinho pequeno, Esquadrilha da Fumaça, supersônico, 9 a 12 anos, e eles vão passando num programa intencional de 0 a 12 anos de formação. E aí, o nosso 13 anos a 18 anos, temos um outro pastor intencional e temos de 18 a 30 anos um outro time, sendo que é de 18 a 24 e 25 a 29, eles são líderes que ajudam os de 18 a 25. Esses dois mundos, que é adolescentes e jovens, também trabalham em pastores em cooperação, porque o irmão mais velho ajuda o mais novo. Então, os jovens ajudam os mais adolescentes, e aí temos uma jornada com eles. A nossa visão discipular é que até 18 anos os pais discipulam. Não é outro, não. São os pais, é uma missão, é um privilégio dos pais. E a igreja é cooperadora desse exercício, né? Então, o processo nosso é muito lindo com essas novas gerações, temos um trabalho bastante forte, intencional, uma estrutura que foi preparada, investida alto, até financeiramente, para que a gente tenha uma bela estrutura para esses times aí. Então, muito focado. Mais uma pergunta aqui, bem direta. O discipulado em microgrupo, ele acontece apenas para a formação de liderança ou é voltado para células e outros públicos? Como que vocês têm feito grupos aí? Nosso discipulado, ele sempre foi um discipulado de forma geral na igreja, mas de 4 anos para cá, nós temos usado o ambiente plural dos dons e dos relacionamentos e dos mandamentos recíprocos, neotestamentário, né? Crendo que está acontecendo discipulado em célula, nos cursos, nos grupos de Celebrando a Restauração, muito esse relacionamento e mandamentos recíprocos sendo aplicados e concentrando o discipulado de microgrupo mais para a liderança pastoral da igreja e para todos os outros líderes, né? Por exemplo, os líderes de cursos, nós temos 25 facilitadores de cursos treinando outros, esses precisam ser discipulados em microgrupos. Nós temos os líderes, os facilitadores do CR, esses são discipulados em microgrupos. Nós temos os líderes de ministérios gerais da igreja, outros, né? De esporte, disso, daquilo, do nosso Instituto Monte Serra, esses são discipulados em microgrupos. Então, o que é liderança geral da igreja, isso precisa ser discipulada para a gente em microgrupo. Mas o povo mais, a gente vai pastoreando e discipulando dessa outra maneira, até que se levante para a liderança, ingressamos ele também no processo do microgrupo. Poderia complementar, talvez, Tércio, que as células são os ambientes que vocês também encaminham, que eles, tanto na restauração, o foco é discipulado com foco em restauração, e que depois eles voltam para as células, e ali eles têm relacionamentos onde eles intencionalmente são levados a crescer, né? Muito bom, Ila. Nós não temos problema de tirar uma pessoa da célula para ir para o grupo de restauração de 6 meses, Celebrando a Restauração. Isso. A célula fica orando por ele enquanto ele está lá. Quando termina o processo dele 6 meses, ele volta para a célula. Então, a gente vai fazendo esse bate-bola muito bem, a gente procura equilibrar a agenda. Por exemplo, às vezes a pessoa está com dificuldade de também ter um semestre de curso, 3 meses de curso, a gente alivia, sai da célula, vai para lá, porque todos os ambientes eles são relacionais e eles são discipulares intencionalmente. Então, a gente fica tranquilo com isso, mas ele volta para a célula depois, porque a célula aí é um processo de cuidado contínuo e de multiplicação, né, intencional ali de novos convertidos. E que os líderes das células também têm o discipulado no microgrupo. Sim. Esse é o seu processo onde o discipulado vai descendo até o líder de célula. Ainda chega até o líder de célula. O líder de célula é discipulado em microgrupo, sem dúvida.
Mas, gente, se vocês olham assim, vocês pensam, isso é um Boeing voando, isso nem é mais meu aviãozinho teco-teco aqui na minha igreja, né? Mas 21 anos, Tércio está nessa igreja, ele chegou com 90 membros, e 2 anos de crise, até que Deus ensinou eles a amar, porque eu já ouvi ele contando isso, amar essa igreja. Então, você precisa entender para onde você vai. Um dia você pode ter o pastor dos jovens, talvez hoje você nem tem, você é o único pastor na igreja, mas para onde você quer caminhar, o sonho, a visão, é uma forma como a igreja tem o princípio de ele ser alguém que capacita, que o David trouxe hoje. Acho que isso é muito visível como melhor prática aqui, que capacita os santos para o ministério. Então, esse conceito é muito lindo de ver isso vivo numa igreja que pode ter todas essas ramificações. A Batista do Bacaxiri, pastor Silvado, tem o mesmo princípio acontecendo, então, tem muita coisa semelhante nas duas igrejas aí. A Alessandra, que está aqui do M12, da Rede Mais, também na sua igreja, o mesmo princípio acontecendo assim, isso fluindo discipulado, fluindo assessoria. Então, acho que isso é importante a gente ver. Então, não se intimide de olhar uma igreja grande. Não sei quantos membros vocês têm hoje, Tércio. Hoje, 2.500. Mas é importante falar, Neila, que assim, todo esse time pastoral é uma construção, né? A gente começou eu e Martinha devagarinho. Então, eles foram todos ministros. Eles eram membros da igreja, pessoas que a gente foi formando liderança. Com o passar dos anos, vendo que tinham chamado, alguns deles, vocação pastoral, fomos formando, todos eles foram fazer teologia, fomos construindo, é um processo, e é um processo com acertos e erros, né? Muito choro também, muito erro, muita batida de cabeça, né? Hoje a gente está falando aqui das coisas que estão indo bem agora, né? Mas mesmo essas coisas com acertos e erros, batendo cabeça sempre, né? É contínuo processo de aprendizagem, de voltar atrás, de pedir desculpa, de pedir perdão, acho que a gente pode melhorar por aqui, é um processo contínuo, né? É assim que funciona mesmo. A gente que não está nesse, né, nesse ponto, né, ou vários aqui não estão, por onde a gente começa? Juliano, primeiro reconhecendo que tudo é a favor de Deus, né? Reconhecendo que tudo é a favor de Deus, mas talvez em termos consciente do que a gente fez, eu vou falar de duas coisas. A primeira delas, eu e Martinho temos procurado permanecer na fonte. Aí é uma questão mesmo da nossa vida com Deus, né? Porque a gente sabe que tudo vem dele, tudo é para ele. E a segunda coisa intencional foi investirmos na formação de discípulos, na formação de liderança. Isso foi intencional, tem sido, e eu creio que a gente tem um resultado hoje, depois de 21 anos, de ter uma igreja com um número, por exemplo, quando a gente fala de liderança, né, hoje a gente tem uma liderança plural na igreja, que não é pastoral, de 300 pessoas, que a gente se encontra com eles naquele encontro mensal. Então, isso tem muito a ver com multiplicação de liderança, né? Eu creio que isso faz parte do processo.